Monte das Oliveiras. Um lugar sagrado, banhado pela luz dourada do entardecer. Jesus, o Filho de Deus, estava reunido com seus discípulos. A atmosfera era pesada, carregada de expectativa. Os discípulos, confusos e ansiosos, se aproximaram do Mestre. Uma pergunta pairava no ar. Uma pergunta que ecoaria através dos tempos. Senhor, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Mateus 24:3. Jesus, com um olhar compassivo, começou a revelar os eventos que precederiam seu retorno glorioso. Suas palavras, cheias de poder e autoridade, ressoam através dos séculos, servindo como um farol de esperança e um chamado ao despertar para todos nós. Ele não prometeu um caminho fácil, mas assegurou que estaria conosco até o fim. As palavras de Jesus naquele dia, no Monte das Oliveiras, não eram apenas para os discípulos presentes. Elas são para você e para mim. São um chamado para estarmos vigilantes, para fortalecermos nossa fé e para compartilharmos a mensagem do Evangelho com um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Jesus, em sua sabedoria infinita, revelou aos discípulos os sinais que anunciariam sua segunda vinda. Guerras e rumores de guerras, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos, fome e terremotos em vários lugares. Esses sinais, ele advertiu, seriam apenas o início das dores. Como as dores de parto, elas aumentariam em frequência e intensidade, culminando em um tempo de angústia como nunca houve. Mas Jesus, em sua infinita misericórdia, não nos deixou sem esperança. Ele nos exortou a não temer, pois Ele, o Príncipe da Paz, está no controle. Devemos nos lembrar de que Deus não é o autor do mal, mas Ele o permite para cumprir seus propósitos. Esses eventos catastróficos, embora perturbadores, devem servir como um lembrete da urgência do Evangelho e da brevidade da vida. Em meio ao caos e à incerteza, Jesus advertiu sobre um perigo ainda maior, o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. Indivíduos astutos e enganadores, usando o nome de Jesus para seus próprios fins egoístas. Eles virão com falsas promessas de paz e prosperidade, desviando muitos do caminho da verdade. Mas Jesus nos deu um teste infalível para discernir o verdadeiro do falso. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Um coração transformado pelo poder do Evangelho produzirá frutos dignos de arrependimento, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Devemos estar enraizados na palavra de Deus, testando tudo o que ouvimos com as Escrituras. Devemos buscar o discernimento do Espírito Santo, que nos guiará a toda a verdade. Não se deixe enganar por falsos mestres e ensinos distorcidos. Apegue-se à verdade eterna do Evangelho. Jesus não escondeu a realidade da perseguição. Ele prometeu que aqueles que o seguirem fielmente enfrentarão oposição e perseguição. Seremos odiados por causa do seu nome. Mas, em meio às provações, Ele nos oferece sua presença constante e força imbatível. A perseguição, por mais difícil que seja, pode servir para fortalecer nossa fé e nos aproximar de Deus. Como o ouro é refinado no fogo, assim também nossa fé é testada e purificada através das provações. Lembre-se das palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele já venceu a batalha, e em sua vitória encontramos nossa esperança e força. Apesar da crescente escuridão e perseguição, Jesus ofereceu uma promessa inabalável. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Esta não é uma promessa para aqueles que simplesmente professam o nome de Jesus.
mas para aqueles que permanecem firmes em sua fé, não importando o custo. A salvação não é um destino, mas uma jornada. É um processo diário de morrer para si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Jesus. É perseverar através das provações, confiando em sua graça e poder. É viver uma vida marcada pelo amor, obediência e serviço sacrificial. A promessa da salvação não é apenas para o futuro. É uma realidade presente que transforma nossas vidas aqui e agora. Em Jesus, encontramos paz, propósito e poder para vivermos vidas que honram a Deus e impactam o mundo para sempre. As palavras de Jesus no Monte das Oliveiras não são apenas um aviso, mas também um chamado à ação. Ele nos comissionou a levar o Evangelho a todas as nações, fazendo discípulos de todas as tribos, línguas e povos. E ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Este é o nosso chamado: sermos embaixadores de Cristo, compartilhando sua mensagem de esperança e salvação com um mundo perdido e agonizante. Não devemos ter medo de falar a verdade em amor, de sermos sal e luz em um mundo cada vez mais sombrio. Lembre-se, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que possamos nos levantar com o poder do Espírito Santo e proclamarmos ousadamente o Evangelho da graça de Deus. Que possamos viver vidas que refletem o amor de Cristo, atraindo outros para a luz de sua glória.